Igreja Mística de Jesus Cristo, eu nunca falo em relação aos levitas, porque há aqui também nesta cidade outras congregações que estão nesta altura a louvar e a bendizer o nome do Senhor como nós e merecem-nos todo o nosso respeito, todo o nosso amor. Mas a Igreja de Cristo é uma só, bendito seja o nome do Senhor. E esta Igreja, cada um de nós foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para podermos anunciar aos outros e inflamar o mundo com as virtudes do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. A Igreja deve ser, portanto, empreendedora, deve ter uma ação continuada que atinja com bênçãos constantes todos os que estão à sua volta. Ninguém deve sair de pé de você mais triste que o que chegou. Ninguém deve sair de pé de você mais confuso do que chegou. Você deve ter palavras de fé, de esperança, de amor para com essa pessoa, a fim de que ela possa compreender que enquanto clamar no nome de Jesus, nunca estará sozinha, mas que a bênção do Senhor continua à sua disponibilidade. Amados irmãos, como é que a Igreja pode ter esta ação cada vez mais eficaz, levando os valores do Evangelho às famílias da cidade? Sabem, irmãos, que estão aqui vários imigrantes, e eu sei porque também já estive em vários países. Quando chegamos a qualquer lado, nós sentimos que há ali diferenças de cultura em relação àquele país que é o nosso país. E às vezes são diferenças grandes que temos que tentar nos enquadrar, tentar perceber para nos enquadrar. Amados irmãos, mas não há diferença cultural tão grande como existe entre o mundo e a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eles têm regras que nós repudiamos. Nós aceitamos as regras do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, o amor, a esperança, a sinceridade, a lealdade uns para com os outros e todos para com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, sabemos que todos, com sinceridade, aceitarem Jesus como seu Senhor, serão salvos. E é isto que temos que dizer. Serão perdoados, restaurados. Eu não posso entender que haja uma pessoa na Igreja de Cristo que esteja a condenar-se a si mesma, que esteja depressiva, que esteja em negação, porque se você vem a Cristo como estiver, o Senhor ouvirá a sua oração e o libertará de todos os males. Bendito seja o nome do Senhor. Experimente, irmão, experimente um dia, fechando a porta do seu quarto, clamar a Deus e dizer: Senhor Jesus, Tu és tão grande, mas eu sou tão frágil. Eu não sei nada, mas Tu sabes tudo. Eu não posso fazer muita coisa, tenho tantos problemas, mas Tu com uma só palavra podes mudar a minha situação. E quando você sentir o consolo de Jesus na sua alma, levante-se alegremente e diga: Senhor, eu deixo contigo as minhas preocupações, os meus desânimos, e vou, Senhor, feliz, porque eu sei que agora Tu estás comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos aqueles que conhecem Cristo, um povo alegre, um povo feliz, um povo abençoado, que tem dificuldades às vezes. Nosso Pai permite-nos às vezes passar por algumas provas, mas nós sabemos que há uma âncora que está apoiada nos céus e não podemos ir ao fundo. Faz-me lembrar aquelas embarcações em dias de tempestade, que nós forem ao porto de Portugal, aqui bem próximo, Nazaré, Peniche, etc. Vocês vão ver os barcos bem amarrados com correntes de ferro, presos ao fundo, para não irem com o vento nem com as ondas. Mas nós temos, irmãos, pela fé,
nossa mão nas mãos do Senhor. Nós estamos condicionados às circunstâncias terrenas. A nossa bênção, a nossa vida, a nossa solução vem dos céus. Glória ao Senhor. Queremos continuar a ser parte de um povo íntegro que é a Igreja de Jesus. Igreja bem-aventurada, que não se conforma com as circunstâncias, mas quer continuar a ser cada vez mais parecida com Cristo. Amados irmãos, Jesus foi o único, e como o invejamos no bom sentido e o adoramos por isso, foi o único homem que nunca pecou, nem nunca teve um engano em sua boca. Louvado seja o seu nome. Por isso ele pôde, quando morria na cruz do Calvário por cada um de nós, ele pôde gritar um brado de vitória e dizer para que todos os demónios ouvissem e para que o Pai se alegrasse: está consumado. Eu consegui, eu terminei a obra redentora, eu fiz tudo por aqueles que agora, ao me invocarem, receberão a bênção que eu ganhei. Amados irmãos, e o que é que ele ganhou para nós? Foi vida eterna, perdão de todos os pecados, saúde plena para os nossos corpos. Isaías viu pelo Espírito e nós também vemos pelo mesmo Espírito. Ele, na verdade, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Cometeste um crime, mataste alguém, roubaste, adulteraste, fizeste o que tu entendeste sobre uma ação satânica, ajoelha-te aos pés dele e diz: Senhor, perdoa-me, Senhor, socorre-me. Ouvirás duas coisas do Senhor. Primeira, eu te perdoo. Segundo, não voltes a fazer isso, para que não te aconteça alguma coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero dizer que o conhecimento de Jesus, a fé preciosa no seu nome, é a única solução que teria ao mundo perdido. É a única solução que terá a nossa cidade, para que os assaltos, para que as violências terminem, para que os milagres aconteçam, para que o Senhor seja louvado. Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amados irmãos, eu estou recordando que situações difíceis, situações em que parecia que o exército das trevas estava a ganhar sobre os exércitos da luz, têm acontecido ao longo da história. Tempos de avivamento, mas também tempos de aflição terrível. E talvez um dos momentos mais trágicos da história do povo de Deus fosse no tempo do nosso querido irmão profeta Elias. Amados, pensem agora só nisto por um momento, esqueçam tudo o que está lá fora. Elias viveu um tempo aflitivo. Ele era um homem de Deus, ele falava com o Senhor todos os dias, ele orava constantemente, mas parece que à sua volta eram só trevas. Toda a gente desprezou a Jeová, toda a gente adorava ídolos mudos de pedra e de pau. A rainha e o rei de Israel entraram numa rebeldia contra o Senhor e até permitiram que cerca de 800 profetas do diabo, 400 de Baal e 400 de Azera. Ainda ontem estava a falar com os irmãos acerca deste ídolo Baal que tanto mal fez ao povo de Israel. Amados irmãos, este homem Elias estava perturbado em seu coração, vendo que o povo se corrompia, que Israel desobedecia, que havia uma desgraça, as trevas estavam vencendo no tempo de Elias. E o que é que ele fez, irmãos? Convidou todo o povo a ir ao monte. Amém, irmãos? Como diz o nosso irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Convidou todos a ir ao monte e disse: façamos uma prova. Façamos uma prova. Vamos arranjar 2 holocaustos, um ao lado do outro, e primeira parte do dia os profetas de Baal peçam ao seu Deus que mande fogo e consuma
a oferta do altar a Deus. Gritaram toda a manhã, retalharam-se com facas, fizeram um esforço enorme, até que chegando ao meio-dia, o servo do Senhor, nosso irmão, do querido irmão Elias, para que não houvesse nenhuma dúvida, mandou regar a oferta dele com água, vários cantos de água, de tal maneira que já havia um rio de água. E depois disse ao Senhor, oração que demorou 20 segundos, ó Senhor, mostra a todos que Tu és Deus e que eu sou o Teu servo, e conforme Tu me ensinaste, eu fiz. E o fogo caiu, o holocausto foi consumido, e de repente toda a nação se ajoelhou e gritou dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, que depois desta tremenda vitória, o nosso coração palpita e dizendo, Senhor, faz de mim alguma coisa parecida com o que fizeste com Elias. Amém? Está a perceber, meu irmão? Faz em nós isto, instrói-nos. O que devemos fazer pedra por pedra. Não queremos fazer nada na Tua obra espiritual segundo a nossa imaginação humana, mas queremos a direção do Espírito Santo para nos dar as palavras certas e comunicar aquilo que deve ser comunicado. Amados irmãos, se nós acreditarmos que assim como foi com Elias, também será conosco, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então, queridos irmãos, eu vos digo, em nome de Jesus, que o nosso coração se encherá de alegria. Sabem que esta história não acaba aqui. Podíamos pensar, irmãos, assim, que grande vitória teve Deus, Jeová, nosso Pai. Que grande vitória teve o povo de Israel, convertendo-se numa nação inteira ao Deus vivo e deixando os ídolos num só dia. Que grande vitória. Mas Satanás não desistiu. Ele nunca vai desistir de você enquanto você viver. Não desistiu. A rainha Isabel, ela disse, eu vou matar esse homem. E o Elias, que tinha enfrentado tudo e todos, fugiu da rainha para não ser apanhado. E Deus apareceu. Por que é que vais embora, Elias? Por que é que a tua fé está aí abaixo, Elias? E o Elias explicou a maneira dele. Senhor, porque afinal fui só eu. Fui só eu que fiquei para honrar o teu nome. Então Deus confessa-lhe um segredo. Ó Elias, mais uma vez, como homem estás enganado. Há 7.000 que eu conheço, que estão no meio do meu povo, que nunca dobraram os vossos joelhos. Babá. Sabem o que é que o Espírito Santo me diz agora? Aí na sala estão pessoas mais consagradas do que eu, estou aqui a dizer estas coisas. Muitas vezes, nem tantas igrejas, há senhoras, há homens e há crianças que estão mais ligados a Deus que o próprio pastor dessa igreja. Amados irmãos, o Senhor conhece cada um que ainda não dobrou os joelhos a Baal. Amados irmãos, 20 segundos, uma oração foi suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm a coragem de dizer realmente, Senhor, posso não ter nenhuma importância, mas quero neste dia ser uma referência no teu reino espiritual, como foi Elias no seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, bem-aventurados são aqueles que se dispõem a cumprir a ordem do Senhor e tornam-se ativos na divulgação do Evangelho. Eu já fui pastor de algumas igrejas, em várias cidades. Já estive noutras igrejas
bem sentado e calado durante 1 ano ou 2. Eu quero dizer aos irmãos que Deus está em qualquer lugar. A presença de Deus é a mesma, irmão. A revelação de Deus aos corações é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Esta experiência tem aqueles que disserem para Deus: Senhor, tal como eu sou, estou aqui. Não me esquece nunca de uma velhinha que eu e a minha mulher visitámos há uns anos atrás, e ela estava paralisada, não se podia, portanto, deslocar de maneira nenhuma, estava numa cadeira sentada todo o dia, à espera que chegasse a família à noite para cuidar dela. E ela dizia para nós: vou estar aqui, ter dores, às vezes ter fome, às vezes ter sede, às vezes precisar ir à casa de banho e não poder. Isso para mim não é muito relevante. O que me faz sofrer é eu estar aqui paralisada e não poder servir ao Senhor. Eu fiquei assim, mas você pode. Você pode. Não há nada mais belo do que ser intercessora.